A curiosidade é uma força perigosa. Não aquela curiosidade inocente, infantil, que move o aprendizado, mas a pulsão obscura que leva seres humanos a desafiar o que não compreendem, como se o mistério fosse um imã irresistível. É um fenômeno psíquico recorrente em indivíduos jovens com sede de notoriedade e dopamina, como os youtubers de terror urbano. A adrenalina gerada pelo risco se transforma em uma droga viciante, anestesiando o senso crítico e abrindo caminho para decisões insanas. No fundo, o desejo não é apenas explorar o desconhecido, mas ser consumido por ele, morrer viral, virar lenda, desaparecer sob os holofotes virtuais. A mente que busca o terror em lugares reais, casas abandonadas, becos escuros, florestas esquecidas, acaba cedo ou tarde encontrando algo que não deveria. A curiosidade atrai desgraça quando se alimenta de vaidade. Isso foi o que aconteceu com o canal Sombras Vivas, quando seus 4 integrantes decidiram gravar um vídeo especial dentro do casarão amaldiçoado da Ladeira do Martelo, no centro histórico de Salvador. O imóvel, construído no século XVIII, estava interditado há anos, após uma série de desaparecimentos. Mas bastou um vídeo viral com supostos gritos captados por microfones externos para reacender a lenda e empurrar os 4 jovens direto para a boca do inferno. Chegaram à meia-noite, como manda o clichê. As ruelas de pedra refletiam a luz mortiça dos postes antigos e a ladeira parecia mais íngreme do que em qualquer mapa. Ao fundo, o casarão se impunha com suas janelas cegas e o portão de ferro retorcido. Nenhum som, além do zumbido de mosquitos e o eco tímido dos próprios passos. A porta rangeu ao abrir, como se reconhecesse novos hóspedes. Cápsulas de luz de LED foram fixadas nos coletes e as câmeras começaram a gravar. O grupo fez piadas para aliviar a tensão, mas a atmosfera pesava sobre os ombros, como se o ar fosse espesso e viscoso. O silêncio lá dentro parecia respirar. As paredes internas estavam cobertas por uma camada negra de mofo e o chão, de madeira, estalava a cada passo. Logo descobriram o porão, uma escada estreita, escondida atrás de um armário caído. Desceram um a um, rindo nervosamente.
No subsolo, a temperatura caiu bruscamente. Lá embaixo, encontraram o que parecia ser uma sala de tortura antiga. Ganchos pendiam do teto, correntes enferrujadas e um banco de madeira com manchas escuras e secas. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, centenas de olhos de vidro incrustados nas paredes, como se observasse cada movimento. Um dos jovens brincou: "A plateia está cheia." Mal sabiam que estavam sendo realmente observados. Decidiram se separar por curtos períodos para filmar cenas individuais em ambientes diferentes. Bianca, a responsável pelo som, ficou no porão com a câmera principal. Os demais subiram, mas após 5 minutos, o som de um grito abafado ecoou pelo casarão. Quando desceram correndo, Bianca não estava mais lá. A câmera, sim, ainda ligada, mostrava a imagem tremida de seu rosto de pânico antes de cair no chão. Em um canto da gravação, era possível ver uma sombra se arrastando pelas pedras, algo rastejante e fluido. A garota havia sumido sem deixar vestígios. E não havia nenhuma outra saída no porão. Apenas o banco manchado agora apresentava uma nova poça fresca, vermelha e pulsante. Desesperados, tentaram sair da casa. A porta principal, porém, estava trancada por dentro, como se a madeira tivesse se fundido à parede. As janelas eram vedadas com tijolos por trás. Estavam presos. No segundo andar, encontraram símbolos riscados nas paredes. Olhos por todos lados. No teto, uma mensagem escrita com o que parecia ser sangue. Quem olha demais perde o próprio olhar. Um dos rapazes, Hugo, começou a arrancar os olhos de vidro da parede em surto, dizendo que ouvia vozes. No quarto que escolheram para se esconder, encontraram sua mão decepada, segurando 3 olhos arrancados. Hugo, como Bianca, havia desaparecido. Restavam apenas 2, Vinícius e Tales. Tentaram chamar a polícia pelo celular, mas não havia sinal. Cada passo que davam produzia ecos e não batia com os próprios movimentos. Era como se outros pés os acompanhassem em sincronia levemente atrasada. No corredor principal, viram uma criança passar correndo, ou algo parecido com uma criança. Mas, ao tentarem alcançá-la, encontraram apenas uma boneca de pano com olhos humanos costurados no lugar dos botões. Desceram novamente ao porão, na esperança de encontrar uma saída secreta. A sala agora
tinha um novo item, um espelho imenso, onde seus reflexos estavam distorcidos, seus olhos estavam escuros, fundos, mortos. Tales tocou o espelho e, ao fazer isso, foi sugado para dentro dele, gritando de forma grotesca, sua pele esticando como borracha antes de sumir completamente. Vinícius caiu de joelhos, soluçando. O porão agora estava trancado. A porta havia desaparecido. Ele ficou preso com os olhos. No último registro da câmera, que milagrosamente foi transmitido para o canal Sombras Vivas, automaticamente, por algum algoritmo pré-configurado, aparece Vinícius sentado no meio do porão, cercado por olhos. Ele fala baixo, como se confessasse algo para alguém invisível. Seus olhos começam a sangrar lentamente e ele ri, pede desculpas à mãe. Diz que o devorador de olhares mora ali desde o século XIX, quando crianças escravizadas eram castigadas por espiar seus senhores. Seus olhos eram arrancados e usados em rituais de vigilância eterna. A lenda virou maldição. A câmera cai no chão. O último frame capturado mostra Vinícius com um cincel nas mãos, os próprios olhos removidos e dispostos em oferenda. Logo depois, a tela escurece. Quando a polícia chega no local, guiada pelos comentários desesperados dos fãs do canal, o casarão está em ruínas. Apenas poeira, pedras e uma parede com olhos de vidro dispostos em formato de cruz. O vídeo atinge 2 milhões de visualizações em menos de 48 horas, mas o estranho começa com os espectadores. Relatos surgem nas redes sociais, pessoas tendo pesadelos com olhos espiando de dentro de espelhos, escutando passos em corredores vazios, sangramento inexplicável pelos olhos. Um desafio viral começa. Assistir o vídeo até o fim, sozinho e no escuro. Em uma semana, 13 pessoas são encontradas mortas em diferentes estados do Brasil, todas com olhos arrancados e sinais de mutilação ritualística. O canal Sombras Vivas é removido pela plataforma, mas os vídeos reaparecem sob outros nomes: Olho por Olho, Ladeira Maldita, Espelho de Sangue. Ninguém consegue bani-los por muito tempo, como se o próprio vídeo desejasse ser visto. A maldição continua viva, não apenas dentro da casa, mas agora em cada tela, cada fone de ouvido, cada clique. Afinal, quem olha será olhado e depois devorado.